Bicho, tudo bem? Eu me chamo Leonardo Rosa, você está no meu canal. E, bom, você pode ver que o formato mudou um pouco, então a gente vai estar mais nesse formato freestyle, meio bullet points assim, onde eu só vou meio que lendo quais são os tópicos e eu vou falando logo em seguida. Nosso primeiro tema vai ser segurança pública e ele advém de um tema que eu discuto com um colega meu há muito tempo. Primeiramente, eu queria dizer que eu não sou cientista político, não sou um cara estudado, na verdade eu sou estudante de biologia e aspirante a escritor, costumo estudar coisas de forma autodidata pela internet, mas eu não sou nenhum acadêmico dos temas que eu tô querendo abordar aqui. Dito isso, para não ser cancelado, a gente pode continuar nosso processo aqui. Soluções para a segurança pública. Primeiro a gente precisa reconhecer o problema. Então, realmente, a segurança pública no Brasil é um problema. Nós temos um país que está muito próximo de se tornar um narco-país. São pelo menos 83 facções criminosas no nosso país. Tem mais de duas vezes de facções criminosas para cada estado no nosso país. As mais conhecidas, PCC e Comando Vermelho. Mas a gente precisa discutir a segurança pública. E se esse é o caminho, e se esse não é? Na minha opinião, não é. Não é o caminho. Uma polícia altamente letal, com certeza não é o caminho. E a gente tem que entrar também nos conceitos de justiça, né? Então, como é que o nosso judiciário está trabalhando? Como é que as nossas leis estão sendo usadas para poder manter esse sistema funcionando? Então, primeiramente, a solução seria, então, vamos prender os bandidos, eles causaram mal à sociedade. Vou colocando pontos aqui, né? Os bandidos cometeram crimes, não vamos matá-los, mas vamos fazê-los pagar pelos seus crimes e eles têm que devolver à sociedade. Então, se um cara roubou, ele tem que pagar o que ele roubou, certo? Tá, mas como é que ele vai pagar isso? Léo, ele vai trabalhar dentro da cadeia. Mas e se ele não trabalhar? Se ele não quiser trabalhar, ele fala assim, cara, não tô afim de trabalhar, tô tranquilo, o que você vai fazer com ele? Aí tu fala, não, se ele não trabalhar, ele não come. Veja, eu, cidadão, tenho que trabalhar pra comer. Se esse cara não quer trabalhar dentro da cadeia pra pagar o que ele fez, ele nem tá contribuindo com a sociedade. Ele não quer trabalhar pra pagar o que ele fez, ele vai ficar sem comer. Se eu não trabalho e não como, parece um argumento lógico, né? Até você chegar na parte que isso se torna efetivo. Porque, veja, se ele não trabalha dentro da cadeia e você deixa ele lá passando fome, parabéns. Você acabou de criar um campo de concentração. E melhor ainda, tu acabou de criar um campo de concentração que força as pessoas a trabalharem por comida. Tem um nome pra isso. Isso chama escravidão. Então, não é a saída. Outro tema. Não, veja, as pessoas, elas são assassinadas, né? Por assassinos, criminosos. O que nós devemos fazer com eles? Nós devemos matá-los? Questão polêmica, né? Polêmica, bastante polêmica. Eu acho que não. E agora vocês vão entender o porquê. Grande parte dessa questão moral, ela vem de uma coisa que eu imagino que seja um não entendimento da justiça como ela é. Então, a justiça não é necessariamente um contraponto ao crime cometido. A justiça é um meio, é uma forma, uma de regulação de não perpetuar crimes. Porque se a justiça fosse dessa forma que penso, uma questão de punição causal pelo crime, ela seria retroativa. Então, você me mata, aí o meu irmão te mata por rancor, aí o seu irmão mata o meu por rancor, aí o meu pai te mata seu irmão por rancor, e essa coisa se segue infinitamente até pontos inimagináveis. Como é que eu vou provar isso? Esse meu ponto, de forma abstrata? Guerra. Veja, na guerra, as pessoas não se matam por estados, por países, por concepções de cultura somente, por língua somente. Também, talvez os primeiros. Mas os segundos não se matam por isso. Eles não estão lutando pela bandeira. Eles estão lutando pelos caras que estão no chão, na frente deles, os que vieram antes. Então, a violência, ela é uma questão de rancor. Então veja que a justiça, ela atua dessa forma, como um mecanismo para que isso não se auto-perpetue. Porque se auto-perpetua, acaba em guerra. Então não é a solução. Porque para entender que isso não é a solução, você precisa ter uma visão de justiça que não é necessariamente o crime, justiça. Cometeu o crime, justiça. Punimos, acabou. Não é isso. A justiça, ela existe como um freio para estabelecer uma ideia moral de punição. E quando você passa a utilizar a justiça nessa ideia errônea de contraposto, através da pena de morte, então você matou, você morreu, você acaba criando um ciclo perpétuo. Não da forma que eu disse causal, assim, familiar, né? Teu irmão mata o meu irmão e eu mato seu irmão, mas de uma forma sistêmica. Então, a morte é justificada. A morte, ela é natural. Então você acaba tirando, na verdade, o que é, senão, o maior pilar da sociedade
do controle que a sociedade tem sobre a violência, que é justamente a moral. A moral para com nós, né? Então tá, isso é errado para mim. E a ética, que é errado para os outros, é errado para todos nós. Então você acaba tirando isso, você acaba naturalizando o processo da morte, o processo de punir através da morte. E agora, ao invés de termos um assassino, todo o povo é assassino. Toda a estrutura social que nós temos será, por vez, pautada na morte daqueles que as quais não concordamos. E isso fere o bem mais precioso para a coalizão entre as pessoas, para o convívio entre as pessoas, que é a passividade. Veja, o que faz alguém não agredir o outro não é a polícia, é uma cultura moral pacífica. Existem aqueles que quebram a sua cultura. Existem aqueles que, por N motivos, serão, vamos dizer assim, contras, né? Serão doenças no sistema. Doenças entre muitas aspas. Porque também existem causas para doenças, né? Então, temos de entender isso também. Você não pode fumar cigarro durante 50 anos e esperar que teu pulmão seja limpinho. E eu também gostaria de dizer que eu entendo o outro lado, né? Então, o cara que diz que bandido bom é bandido morto, parece que eu tô dizendo uma barbaridade, mas sejamos honestos. Se alguém entra na sua casa e mata tua mãe, o que tu vai fazer? Só que aí que tá a questão, isso é uma evidência anedótica. Quando a gente vai analisar políticas sociais, como um geral, como um todo, temos de ser amorais, temos de ser pragmáticos. Parece até contraditório o que eu estou dizendo, né? Temos que ser amorais ao mesmo tempo que a moral é o pilar importante para essa convivência, para essa coalizão de pessoas. Mas não é, veja. Se a gente começa a observar de forma moral, de um plano superior, a nossa sociedade, a gente vai perceber que a moral é um pilar importante. E que essa moral ela não pode ser perturbada dessa forma, porque senão a gente vai naturalizar a violência. Então, a gente não pode partir só do princípio de que quando a gente chegar, se a gente analisar daqui, a gente sente ódio. Então a gente deixa o ódio aqui e analisa de cima. Saímos da evidência anedótica e vamos para os números. Não é efetivo, gente. Se você for olhar, não existe país do mundo onde uma violência absurda tenha gerado algo que não seja uma contra-violência absurda. Mas ao mesmo tempo, eu volto a dizer, eu entendo perfeitamente. Se alguém entra na sua casa, mata tua irmã, mata tua mãe, rouba as coisas a qual você conquistou, a sua única reação vai ser ódio. Não existe outra reação possível para esse tipo de situação. Mas, como pessoa, no panorama sistêmico, a gente não pode analisar como pessoa. O cara que trabalha, o cara que tem uma profissão, ele é profissional. Você se exime. Não é porque tu tá puto, tu foi fazer um pão na chapa de manhã e queimou. Tu chega no trabalho, tu é um professor, daí tu caga na cara dos teus alunos. Tu pega e manda todo mundo tomar no cu, passa uma tarefa meio merda ali, passa um trabalho de 20 páginas. Você não faz isso se você é profissional. Porque a gente precisa analisar numa ótica de cima, né? Então, olha, eu me distancio de mim para analisar a sociedade. Depois que eu propus alguma coisa, eu analiso a sociedade se aproximando de mim. E assim a gente vai chegar em determinadas conclusões. Então, ou seja, eu vou recapitular. O motivo pela qual as pessoas tendem a defender a pena de morte é essa ideia errônea de justiça. Que a justiça é necessariamente a resposta ao crime cometido. E não. A justiça é uma forma de controle moral que impede que todos nós sejamos assassinos. Aí a forma como a qual ela se legitima, através de uma fiscalização constante, através de punições pontuais, sabe? Vai entrar bastante no quesito Foucault de vigiar e punir. Vou dar um exemplo. Temos 4 caras mal encarados, cara de bravo. Eles chegam pra bater em você e no seu amigo. Se você der um soco e derrubar um deles, os outros 3 correm. Deu pra entender o que eu tô querendo dizer? Então vamos lá usar a regrinha do Foucault lá. Não sei, não lembro o nome agora. É uma alegoria, né? Faz uma prisão, coloca uma torre no centro e ninguém pra vigiar, e ela fica com uma luz rodando. Ninguém vai sair. Por quê? Estamos sendo vigiados. Então veja que a justiça ela é isso. Ela não é imediatamente o contraposto à ideia do crime. Então, punição contra o crime. Encerramos esse assunto. Próximo assunto. O tema de segurança pública é uma coisa muito complexa. Você consegue entender as facetas com que fazem com que a gente tenha esse horror à violência, né, por questão de afeto às pessoas que a gente tem e o medo que a gente sente. Mas eu entendo que isso não pode ser refletido em políticas públicas, porque é um problema sistêmico. Não é um problema moral. Então vamos lá. Outro tópico. Colocar penas mais duras para crimes é efetivo? Cara, o cara que comete crime, ele nem sabe. Você acha que ele lê o Código Penal? Ele fala, putz, ó, isso aqui, pessoal, vem cá.
essa pena aqui tá curtinha, vamos fazer esse aqui, ó. O cara que comete crimes, ele não se importa se ele vai ser preso. As motivações dele são outras. Sabe? Você não faz esse balanço punição-crime quando tu comete um crime. É uma decisão muito mais subjetiva. Você trazer esse aspecto lógico da punição jurídica como o que o bandido pensa na hora de ser punido, o cara não pensa isso. Ele não pensa isso quando tu roubou doce do armário, tu ficou pensando, fala, não, será que minha mãe vai me dar 5 chineladas, vai valer a pena? Não, você fala, porra, doce é gostoso pra caralho. Comeu doce aqui, que delícia que vai ser esse doce. E é provado estatisticamente no mundo, nenhum país que instituiu penas mais duras teve um sucesso em diminuir o índice de criminalidade. Sabe os que tiveram? Os que aplicaram educação. Os que aplicaram saneamento básico, para que as pessoas tivessem qualidade de vida. Os que aplicaram formas de distribuição de renda. Porque se a gente tem uma renda concentrada dentro de um centro urbano, temos uma capital. O bandido, o cara que comete crimes, ele pode até ser de uma classe A. Ele cometeu um crime, agora ele está sendo procurado pela classe A. Ele precisa ir para onde? Para a periferia. Ele não vai se esconder no centro da cidade. Não é isso? Quando ele vai para a periferia, esse mesma classe A que expulsou a classe B para lá, vai misturar esse povo. Isso numa sociedade hipotética, entendeu? Eu tô fazendo, vamos dizer assim, uma alegoria para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Então você acaba marginalizando, olha só a palavra, marginalizando quem comete crimes, os expulsando para as margens e também expulsando para as margens até os que não cometem crime, justamente pelo processo de acúmulo de capital. Então veja, eu estou misturando as pessoas num ambiente totalmente insalubre, um ambiente totalmente de insatisfação, não dando qualidade de vida para que elas possam subjetivamente alcançar uma educação que permita elas almejar um objetivo de vida que seja mais pacífico, mais espiritual, mais sei lá, o que vocês acharem por um bom entendimento, mas acho que pacífico é a palavra. Então eu não estou dando meios para essa pessoa. E além de eu não estar dando meios, porque veja, pobre não é inclinado a ser bandido, isso é uma grande mentira. Eu estou aumentando a insatisfação dela. E as misturando com pessoas que vão utilizar da presença delas como escudo humano para isso. Aí fica difícil. Mas enfim, não sou jurista, não sou cientista político, sou só um cidadão. Cidadão expenso, né? Eu gosto muito de uma frase, Platão, que diz que a maldição dos caras que não se interessam por política é ser governado pelos que se interessam. Então, você precisa se interessar pelo mundo e propor soluções. Soluções que vão matar todo mundo? Não. Se a gente pedir isso para a inteligência artificial, vamos supor que existe a inteligência artificial absoluta. O cara precisa acabar com o aquecimento global, o cara precisa acabar com essa queimada de florestas, o cara precisa acabar com essa destruição de fauna. O que a gente faz, essa inteligência? Tá aqui, ó. Você tem poder infinito para fazer o que você quiser. Só fazer. Ela vai pensar e fala, porra, só matar esses humanos tudo, bicho. Acabou. Porra, mata esses macacos tudo aí, ó. Matou os macacos inteligentes tudo, acabou o problema. Foi uma boa solução? E aí? O problema foi resolvido. Mas a solução foi boa? Então a gente pode pegar e entrar no sistema retroativo da gente subir o morro, matar todo mundo, foda-se. Não tô defendendo bandido, gente. Pelo amor de Deus, o bandido ele tem que ser punido. Mas a gente tem que pensar em como essas punições interferem na nossa sociedade. Pra gente não acabar cometendo barbáries. Porque barbáries são cometidas através do rancor. Novamente, seja um cidadão político, isso é importante. Falar sobre política pra si mesmo talvez seja mais importante do que falar de política para os outros. Porque, no final das contas, tu tendo valores morais, tu tendo valores éticos bem definidos pra você, vai fazer com que você contagie as outras pessoas com isso. E se você tiver um pouco mais de ânimo ainda, seja um cidadão político. No seu bairro, na sua casa, no seu trabalho. Influencie a decisão das pessoas para o caminho que você considera correto. Mas, Léo, veja, eu não sei de nada. Eu só sei que nada sei, né? E eu não sei, eu não tenho capacidade pra liderar. E quem tem? Vocês acham mesmo que alguém nasce, o cara nasce se cagando, se mijando, ele nasce lá se cagando, se mijando assim como eu e você acha que esse cara, ele pensa, putz, não, eu sou foda, eu vou ser presidente. Nossa, eu sou foda, eu vou ser deputado. Eu que nasci me cagando, comendo barro, tenho capacidade pra me tornar presidente da república. Você acha que ele nasce pensando nisso? Claro que não, cara. Claro que não. É simplesmente a questão que define todas as atitudes humanas. Por que não? Por que tu fez isso? Por que não? Né? Por que não? Justamente por isso nós temos freios, né? Sistemáticos para esse tipo de coisa. Porque se o por que não fica muito absurdo e o cara começa a realmente acreditar que ele pode liderar 200 milhões de pessoas sem qualquer tipo de freio,
começa a dar merda. E sempre dá merda. Gostei de uma frase, acho que o Link falou no canal dele, que é: se os hips dominassem o mundo, a gente teria campos de concentração escritos paz e amor. Ele pegou isso de outro cara que escreveu, não lembro quem era, mas é exatamente isso, né? Então é por isso que a gente tem que criar sistemas políticos onde as pessoas se autofreiem, mas o político em si ele é necessário também. As pessoas buscam, as pessoas clamam por líderes, né? A gente tenta ter essa visão intelectual das coisas, essa visão que somos tecnocratas, que damos as melhores tarefas para as pessoas mais capacitadas, mas a grande verdade é que é impossível, no período de vida de 78 anos de um homem, ele descobrir as coisas necessárias para que ele comande com 100% de certeza os rumos de uma, vamos dizer assim, até da sua família. Ele comande os rumos da família dele. Imagina, quiçá um país, quiçá um estado, quiçá uma cidade. Em resumo, seja um cidadão político. Até o próximo vídeo.